Hoje tivemos a participação do Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI do governo Jair Bolsonaro, na CPMI do 8 de janeiro. E quem acompanha aqui o canal sabe da admiração que eu nutro por esse general, né? Representante da velha guarda das Forças Armadas brasileiras. Infelizmente, foi tratado com muito desrespeito por lá, dentro do Congresso Nacional, e eu vou trazer aqui para vocês alguns dos melhores momentos, ou dos piores momentos, né? Foi tratado mal, mas respondeu à altura. Se todo general tivesse 10% da honestidade, lealdade, do patriotismo de Augusto Heleno, o Brasil estaria em um lugar muito melhor. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, já que a gente é governado por um bando de aloprados, né? A gente tem algumas notícias aqui para trazer para vocês. Primeiro é a seguinte, vejam aí no canto da tela, uma empresa que tem um funcionário, fechou um contrato de 285 milhões de reais com o Ministério da Saúde. Agora imaginem se durante a pandemia o presidente fosse o Lula, algum outro governo do PT estivesse mandando. Gente, agora, 2023, 285 milhões de reais para uma empresa que tem um funcionário. Agora, piora, porque um dos sócios dessa empresa, que aparentemente é fantasma, já foi preso em uma operação, né, por fraude em licitação. Esperar o quê de um governo do PT? Agora, é como a gente sempre fala aqui, né? A mídia profissional, quando o escândalo é do PT, e são vários, eles tratam tudo com muita naturalidade, eles dão uma notícia, eles dão os números, eles não se privam de, né, de escreverem a matéria ali, né, de dar a notícia, mas não existe o tom crítico, né, é simplesmente a informação. Já quando era Jair Bolsonaro e as coisas se baseavam em narrativas, né, em suposições, em malabarismos retóricos, aí era um escândalo. Você não tinha fatos, mas você tinha críticas. Hoje em dia, nós temos fatos e não temos críticas. Se alguém achar que isso é normal, só lamento, a pessoa é doente mental. Tá? Vejam agora essa outra notícia aí, o Lula já tem viagem marcada para depois da cirurgia. O cara não consegue ficar quieto no Brasil, né? Em novembro, ele vai para os Emirados Árabes. E detalhe, eu quase que engajo aqui, né? Porque é uma conferência climática, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Aí você pensa assim, não, mas é justamente por isso. Vejam sua cabeça. Acho que até o liberal, é capaz do liberal, né? Que ainda vive em Nárnia, pensar dessa forma. Não, porque, veja, é produtor de petróleo, então a gente tem que fazer esse processo de conscientização lá mesmo. Quando que um árabe vai deixar de produzir petróleo, gente, para agradar a agenda ambiental? Por favor, né? Isso é uma grande de uma farsa. Todas essas conferências aí são teatros. São grandes teatros. Os países vão para lá para negociar a compra de petróleo, isso sim, não para conversar aí sobre meio ambiente, né? É o que aparece, né? As imagens e tal, os discursos são todos sobre meio ambiente. Agora, nos bastidores o papo é outro, é compra e venda, né? E falando em cirurgia do Lula, a última das notícias que antecedem nosso tema principal, né? Vejam aí. Meu Deus do céu, que várzea, gente. Que várzea que transformaram o Brasil. Pelo amor de Deus. Tem que achar engraçado, porque não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. A Janja, o Lula está considerando a possibilidade da Janja substituí-lo quando ele estiver no pós-operatório. Substituir em que, Lula? Na agenda oficial você tem um vice-presidente, é o Chuchu. É o Chuchu, né? Poucas pessoas assistiram ao primeiro vídeo de hoje. Não sei por quê, porque, olha, é uma bomba nuclear o que eu mostrei lá, tá? Mas, enfim, se você não viu ainda, né, lá a gente conversa sobre um certo bilionário, globalista, que com certeza é uma das pessoas poderosas que estão por trás do projeto Geraldo Alckmin, e o Lula tá acenando para ele ali depois de criticá-lo, chamou o cara de fraude, porque ele tinha quebrado as lojas americanas, e agora está lá oferecendo a ele o controle de um orçamento bilionário do Ministério da Educação. Né? Então o Lula está acenando para os globalistas para tentar se segurar ali na posição de presidente da República. Né? E quando ele fala isso, né, não vamos botar a Janja, eu tenho que rir, pessoal, ele bota a Janja para cumprir a agenda, seja lá o que ele queira dizer aí, é medo do Geraldo Alckmin. É medo do Chuchu. Porque, gente,
Já falei isso várias vezes e nunca irei me privar de dizer, tá? É a mesma coisa. Pessoa que acha que Geraldo Alckmin assumindo a presidência vai melhorar, não vai. Vai melhorar o verniz, a capa, né? Mas por dentro é a mesma coisa, talvez seja até pior, porque muita gente se deixa enganar por aquela fala mansa do Geraldo Alckmin, né? Aquela pose de estadista, aquele português perfeito, aquela postura diplomática, né? Isso é um risco, isso é muito perigoso. Eu fui enganado pelo Fernando Henrique Cardoso durante muitos anos com essa história, né? Passei muito tempo achando que o PSDB era direita, tá? Então, não faz a menor diferença, né? Não faz a menor diferença. Mas é fato que a percepção geral, né, não é essa. A percepção que você passa a ter depois de ver uma pessoa como Geraldo Alckmin te representando lá fora, ela é meio que incontrolável. É incontrolável. É uma sensação de alívio, né? Então, quando o Lula é operado e o Geraldo Alckmin passa a cumprir essa agenda, representar o Brasil lá fora, dar entrevistas aqui dentro, realmente a sociedade vai sentir uma diferença e vai começar a haver um movimento para que, né, essa mudança aconteça. O Lula está tentando se prevenir, puxando o saco de globalista bilionário e tentando jogar a Janja no lugar do Chuchu. Que coisa, hein? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, General Augusto Heleno. Como eu falei aqui, tá, pessoal? Ele foi maltratado, sim, foi desrespeitado, mas ele não baixa a crista, tá? Esse é um representante do Exército Brasileiro raiz mesmo, um cara que me lembra muito o meu avô, que foi general, e é um patriotismo, uma honestidade tão transparente, né, uma lealdade tão bonita de se ver hoje em dia, né, que quando a gente percebe na mão de quem está o exército do Brasil, é triste, né, de ver essa decadência tão óbvia, né? Tomás Ribeiro Paiva, um cara que se ajoelha ali para comunista, esse alto comando podre que permitiu que isso estivesse acontecendo no Brasil. Augusto Heleno, Braga Neto, são militares aí que realmente são exceção hoje em dia, né? Deveriam ser a regra. Mas enfim, não baixa a crista, responde tudo na lata, né? Elisiane Gama, que não poderia mais ser relatora depois... primeiro, nunca deveria ter sido relatora, né? Mas depois daquelas revelações que o assessor dela combinou pergunta com o filho do G. Dias, um assinte com o Brasil que ela continue lá, né? Mas tá lá. E ficava interrompendo o Augusto Heleno o tempo inteiro, colocando palavras na boca do general. Né? Teve uma hora que até que ele ficou pé da vida, né? Ele disse isso, né? Pô, ela fica botando palavra na minha boca como se ela quer controlar o que eu não disse, dizer que eu disse o que eu não disse. E aí falou alguns palavrões ali. É muito raiz. Ele é muito general, né? Tá sendo criticado por isso, né? Um cara que está sendo desrespeitado lá, de alta patente, sendo desrespeitado por um bando de comunista borra-botas. Ele falou foi pouco. Mas, enfim, em um desses momentos, né, Elisiane falou assim, porque o senhor em dado momento tinha um vídeo lá, alguém perguntou se o ladrão subia a rampa, se o bandido subia a rampa, e o senhor disse que não. E aí, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Ele disse, eu continuo achando que bandido não sobe rampa. Tipo assim, ó, se tu tá dizendo que o bandido subiu a rampa, o problema é teu, né? Enfim, é complicado, né, gente? Eu que cresci em uma família de militares, na época em que militares eram ainda militares, né, patriotas e tal, ver a situação em que o Brasil está hoje em dia, né? É muito ruim. E ver uma pessoa que representa tão bem o nosso passado glorioso sendo tratado dessa forma não é bacana, não é legal, realmente faz mal pra gente. Mas eu vou trazer aqui pra vocês 2 momentos, tá? Que pra mim foram os mais ridículos proporcionados pela esquerda. Um deles, um terceiro, eu não vou trazer porque é muito polêmico, tá? É muito polêmico e independente do que eu fale aqui, a plataforma vai dar um jeito de me punir. Tá? Eu posso ser o menos preconceituoso possível, mantendo a minha opinião, que mesmo assim seria considerado preconceito. Quem quer saber do que eu estou falando, é só ir no Twitter, tá? Me procura lá no Twitter que vocês vão ver o que eu falei a respeito disso. Dito isso, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês vejam essa parlamentar da esquerda, que eu nem sei o nome, nunca tinha visto na vida,
pronunciando o nome de um certo general ex-presidente da República. Ernesto Geisel, Golbery Couto e Silva e o... Com licença. Geisel. Geisel. Golbery... Geisel. Geisel, né? Depois ainda cantam pra ela a bola e ela erra de novo. Só depois ela diz Geisel. Aí percebe, né? Tá sendo ridicularizada porque merecia. E aí manda todo mundo calar a boca. Cala a boca, me deixa quieto aqui, deixa eu falar do jeito que eu quiser. Menos mal que ela errou o nome do pai dos melancias, né? Porque muita gente ainda tem essa percepção de que o Ernesto Geisel foi um grande general. O Ernesto Geisel foi quem abriu as portas para os comunistas no Brasil, pessoal. Então, lamento muito, né? As Forças Armadas, né? O Exército Brasileiro sempre teve duas vertentes que se revezavam no poder durante o regime militar. E o Ernesto Geisel foi o último presidente da ala mamão com açúcar, né? A ala dos melancias. Depois veio o Figueiredo, que não tinha mais o que fazer. O Ernesto Geisel já tinha feito a entrega, né? O Figueiredo não podia voltar atrás. Mas foi o Ernesto Geisel que fez o que fez. E era um tremendo de um melancia, né? Eu gostaria de poder falar mais coisas aqui que eu sei a respeito dele, mas deixa quieto, né? Pelo menos essa etapa da história brasileira foi terminada, né, com um grande general na figura do senhor João Figueiredo. Enfim, e agora vamos ver aí o outro vídeo, esse é um pouquinho mais longo, tá? Em que um deputado lá do PT, ele vai lá e coloca um áudio para perguntar para Augusto Heleno se o áudio é dele mesmo, se é ele falando, tá? Eu não vou estragar a surpresa, assistam, depois a gente volta. Apenas para confirmar se essa voz é do senhor, se esse áudio pertence ao senhor. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas uma pergunta, esse áudio é do senhor? É lógico. Não. Todos nós ficamos muito... Perguntando se o áudio é do senhor. Nós sabemos. Não, é óbvio. Pois bem, esse pegaram áudio... tiririca para imitar a voz. Pergunta... Tudo bem, o senhor já disse que é falso. Fala no microfone, general. O senhor já disse que é falso. A perícia é forjada. Olha, sério, basta um segundo para você perceber que não é o Augusto Heleno, que é uma pessoa imitando, né? Um deputado fala ali, um deputado da oposição, que eu não sei quem é, não consegui identificar, brincando que é o Tiririca, mas eu acho que era o Tiririca mesmo. Ou então aquele filho dele lá, o Tirulipa, né? Eu acho que é um dos dois, imitando o Augusto Heleno. E o cara, o deputado, vai lá e diz que o áudio foi periciado na Universidade do ABC Paulista. Gente, o ABC Paulista é o berço do PT. O berço do PT. Aí vem a Jandira Fegali do lado, porque sabe, né, que todo mundo ia zoar, e diz, não, da USP também. Né, da USP também. Quem será o especialista da USP que faz um papelão desse dizer que um áudio mequetrefe claramente forjado como esse é verdadeiro. Né? É verdadeiro. E como eu disse aqui para vocês, o general, né, sempre respondeu à altura, sem medo, forte, firme, respostas sinceras, diretas. Né? Ele foi desrespeitado, mas em momento algum ele se deixou humilhar. Né? Então é isso, eu queria mandar aqui um beijo no coração do general Augusto Heleno. Olha, eu vou dizer um negócio pro senhor. Nunca estive com o senhor. Assim como eu nunca conversei com nenhuma pessoa do governo do Jair Bolsonaro, por mais que me acusem, né, de um monte de coisa. Que, na minha opinião, se eu conhecesse vocês, não seria nada de errado, né? Mas para eles tudo é crime, né? Não conheço o general Augusto Heleno. Se encontrasse com o senhor, eu tenho até medo de chorar na sua presença, porque é uma pessoa que realmente me traz boas memórias do meu avô e do que foi um dia o Exército Brasileiro. E a se lamentar apenas uma postagem do senhor Hamilton Mourão, que é justamente o contrário. Tudo que o Augusto Heleno o Mourão não é, e ele se aproveita disso, dessa situação, né? Tirou uma foto lá, ao lado do Augusto Heleno, dizendo que estava cumprimentando um líder. Mourão, se o Augusto Heleno fosse o teu líder, você não seria esse melancia pujante que tu é. Tá? Gostaria de falar muito mais do que isso, mas eu vou parar aqui no melancia pujante. Não se coloque na mesma prateleira que Augusto Heleno.
mesmo chamando de líder. Você nunca teve Augusto Heleno como líder. Se tivesse tido, não era esse fracasso moral que é. Um forte abraço, a gente se vê por aí.